Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Estamos aí com mais uma aula, aula de número 18, falando aí do Novo Testamento, agora um livro profético, o livro de Apocalipse. Muitos têm medo desse livro, acham que esse livro não deve ser lido nunca, mas ele é muito importante para nós que somos cristãos e nós que ansiamos pela volta do Senhor Jesus. Ali é as profecias do desfecho final de toda a humanidade, de toda a igreja de Jesus Cristo. É o fim da história contada aí pela Bíblia Sagrada, a qual nós fazemos parte também dessa história. Nós somos Atos 29, nós somos a continuidade da igreja. Então, possamos orar agora primeiramente, antes de darmos pontapé a esta aula. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, rendemos-lhe graças, Senhor, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, no horário que estamos aqui juntos reunidos, para aprender, ó Pai, da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para compreender a grandeza das Suas Escrituras, a grandeza das Suas leis. E assim, Senhor, crescemos em graça, em conhecimento e sermos, Pai, obreiros, discípulos aprovados pelo Senhor, sabendo manejar bem a Tua Palavra. Por isso agora, Senhor, eu peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção sobre a vida de cada aluno, de cada aluna e de todos nós que estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus, oramos e já agradecemos. Amém? Então, nós vamos aí para o Novo Testamento, na aula 18, que é um livro profético. Lá na página 121 da nossa apostila, Estação Roxa. E o texto bíblico de abertura da aula é o seguinte, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, já tem na apostila. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o tempo está próximo. Vamos lá, livro de Apocalipse, certo? Opa. Vamos ver se volta. Anterior. Então tá certo. O escritor é o apóstolo João, e foi escrita durante o exílio na ilha de Patmos. O único a morrer velho, tranquilo, sem nenhuma perseguição foi o apóstolo João. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, aquele que era mais próximo de Cristo, ele teve essa revelação dada por Jesus Cristo a ele durante o seu exílio nessa ilha chamada Patmos, que é uma ilha ali no mar Egeu, próximo à Grécia. E ele foi sentenciado pelo imperador romano Domiciano, em torno de 95 d.C. A sentença de exílio na ilha de Patmos se deu por João testemunhar a palavra de Deus e dar testemunho de Jesus. E foi ali que João viu o reino de Deus, mostrado por Jesus Cristo através da inspiração do Espírito Santo. Então, o escritor é o apóstolo João. Destinatários. João escreve aos crentes que estavam enfrentando o martírio na época. Por isso que há 7 cartas dentro do Apocalipse, há 7 cartas para 7 igrejas. As igrejas naquele período estavam sofrendo uma dura perseguição pelo império a qual abriu as portas para o evangelho, que foi o Império Romano. Então, eles estavam sofrendo grande perseguição para aquele período no contexto histórico. Então, João escreve para fortificar a fé daqueles irmãos de que o fim estava próximo, de que Jesus voltaria e iria aniquilar o mal e vencer de uma vez por todas. Então, essa é uma carta para os crentes que estavam enfrentando o martírio na época. A definição da palavra Apocalipse, tem aqui até na sua apostila. Tudo isso que estamos montando é baseado na apostila. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, escrita aí pelo Stamps, a palavra deriva da grega apocalipsis, que significa revelação. A nossa apostila ainda ela diz mais ainda. No original, significa
retirar, remover completamente, descerrar, tirar fora, num exemplo como quando as autoridades fazem nas inaugurações de placas comemorativas, estátuas e retratos. Isso é uma frase aí do Gilberto, do ano de 2003. Então, Jesus estava desvendando, estava, como diz aqui na nossa apostila, de forma geral, pode dizer que o livro Apocalipse ele é isto, é Jesus desvendando os mistérios das últimas coisas, dos últimos tempos para a sua igreja. O livro do Apocalipse o que é o livro do Apocalipse? É dividido em três tópicos. É uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo. Está lá em 2 Pedro 1, 21. Vamos abrir lá comigo? 2 Pedro 1, 21. A gente vai ver esses tópicos aqui. E a palavra de Deus ela vai nos mostrando aqui, ó. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Apocalipse não é uma revelação do apóstolo João. Na verdade, o apóstolo João foi usado para passar a revelação de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, essa revelação ela é divina. E ela é uma profecia quanto à sua mensagem. Lá no versículo 19 de 2 Pedro, vai dizer assim: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, ela é uma profecia quanto à sua mensagem. E ela é uma epístola quanto aos seus destinatários. Vamos lá? 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa epístola, ela tem três características, três formas. Ela é uma revelação divina em seu conteúdo, ela é uma profecia em sua mensagem, porque, querendo ou não, o livro de Apocalipse são profecias que muitas delas, aí entra no campo da escatologia, vai variar as linhas de pensamento, mas são profecias que irão se cumprir ainda, diferentemente do Velho Testamento. As profecias do Velho Testamento se cumpriram, e se cumpriram na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Então, quando chegamos nesse livro profético do Novo Testamento, não aconteceu. Nós ainda não estamos na Jerusalém celestial, nós ainda não fomos arrebatados, né? E se a gente estivesse gravando esse vídeo e tivesse sido arrebatamento, seria estranho. Mas seria para dizer, cumpriu o Apocalipse, mas nós não queremos estar aqui para falar isso. Então, ela é uma profecia na sua mensagem. E como carta que João escreve aos seus destinatários, é com esse intuito: instrução, correção, ensino, a fim de que sejam habilitados em toda boa obra. Assim como foi as 7 cartas para a igreja, né, para as igrejas da Ásia. Muitos dizem que as 7 cartas da igreja da Ásia, uma das linhas de pensamento, fala que essas 7 cartas representam os 7 estágios que a igreja de Cristo vai passar aqui na Terra, chegando até a última, que é a igreja de Laodiceia. Outros já dizem que não, que aquelas 7 cartas elas vão representar realmente, literalmente, para aquelas 7 igrejas da Ásia e ponto final. Então são 2 linhas de pensamento. E a mensagem central do livro do Apocalipse é: Deus Todo-Poderoso reina. Ele está no controle de todas as coisas, o domínio mundial é dele. Tudo que acontece no mundo tem a permissão e o dedo dele, ou seja, toda a história já foi escrita por Deus e todo o cenário, tudo que acontece só faz com
contribuir para que o propósito dele aconteça e seja estabelecido. Então, ele reina e não tem discussão nisso. O estilo literário desta carta. Só antes da gente falar do estilo literário, tem umas coisas aqui na apostila que eu acho interessante. Que ela diz assim: o que é esta revelação de Jesus Cristo? Nós lemos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Significa que Deus revelou para nós, através de seu representante Jesus Cristo, o que irá acontecer a este mundo e ao reino do céu no futuro. Olha como diz a apostila. Quem é Jesus em seus fundamentos? Ele é o Deus Criador e o Salvador que libertou a humanidade dos pecados do mundo. Jesus Cristo é o Deus do novo reino que vem. É o revelador que nos mostra tudo que este novo mundo é o representante do Deus Pai. Através da palavra do Apocalipse escrito por João, nós podemos ver como Jesus irá lidar com o mundo antigo, que é o que nós vivemos, e irá inaugurar um novo mundo. A mensagem central do Apocalipse, como eu coloquei lá no outro slide, Deus Todo-Poderoso reina. E este tema foi validado na história devido à vitória do Cordeiro no livro de Apocalipse, que é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então, é só para ler isso aqui que eu acho muito interessante. E falando então do estilo literário, o estilo literário é uma literatura apocalíptica. Todo mundo tem medo dessa literatura, mas não precisa ter medo. É uma narrativa de Jesus Cristo como Messias vencedor. Então nós temos que ler essa história com bons olhos. Os olhos de que aqueles que estão em Cristo não haverá dor, choro, morte naquele dia e que nós não seremos punidos, mas sim estaremos a salvos com Cristo. Então é a narrativa da vitória dele sobre a morte, né? Sobre o inferno, sobre tudo, né? Na verdade, a morte já venceu. Então temos divisão em 3 seções este livro, tá certo? Primeiro, temos dentro desse livro a descrição da pessoa de Jesus Cristo, que é coisas que vistes, Apocalipse 1:19, tá? 3, assuntos concernentes à igreja, coisas que são, também Apocalipse 1:19. E os eventos futuros das nações, coisas que hão de acontecer. Então, vamos lá em Apocalipse 1:19. Último livro da Bíblia. É o mais fácil de achar. 1:19 diz assim. Ele fala assim para João: escreve, pois, as coisas que viste, ele vai ver ali na ilha de Patmos, e as que são, tá certo? Concernente à igreja. E as que hão de acontecer depois destas, os eventos futuros das nações, o juízo final realmente, o estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo. Então, 3 sessões. Ele vai falar de coisas que viu, que são, como ele mostra como é o céu. Apocalipse, capítulo de número 4, é um excelente capítulo para você ler sobre o trono, sobre os 24 anciões, a adoração que há no céu. E temos os eventos futuros, né? Coisas que hão de acontecer, que são as profecias que vão ainda se cumprir, certo? Então, esse é o estilo literário da época. E nós vamos falar aqui em questão de métodos de interpretação do livro de Apocalipse, que cai no estilo literário, que eu acho extremamente importante, tá bom? O primeiro é um método de interpretação preterista, ou seja, de passado, cunho histórico. Esse método preterista, aqueles que creem na leitura e nesse método, eles veem como uma forma de que aquela carta de João, aquela revelação era somente para aqueles que estavam naquele período e que tudo que estava escrito em Apocalipse já ia se cumprir naquele período. Ou seja, para eles tem todo um cunho e um símbolo, um simbolismo de que já era breve, já ia acontecer naquele período. Isso cai no histórico. A linha histórica eles interpretam como uma profecia simbólica somente para a época. Ou seja, tudo que já está em João já se cumpriu e se cumpriu para aquela época. Então, para eles não há um cunho
lá na frente, o que hão de acontecer. O terceiro se chama futurista. Para aqueles que leem o Apocalipse, eles creem que tudo isso é acontecimento futuro. Vai acontecer ainda. E tem um quarto, chamado, que eu não coloquei aqui, mas me ocorreu na mente, lembrei e vou falar então, que é o dispensacionalista. O dispensacionalista, ele pensa da forma como eu falei anteriormente, que é uma linha que eles creem que as 7 igrejas são os 7 períodos que a igreja vai passar, que tem um cunho aí bem espiritual, junta com o espiritual, e eles veem que está se cumprindo gradualmente as profecias. Então essa é a forma preterista de interpretação do Apocalipse. Para eles, algumas trombetas já soaram. Para o histórico, já soou faz tempo, né? Para o futurista, ainda nem soou. Então, são métodos de interpretação, tá certo? O conteúdo do Apocalipse. Eu vou até ler da apostila porque é bastante coisa. O Apocalipse é pródigo de descrições coloridas das visões que nos anuncia os últimos dias antes do retorno de Cristo e a introdução do novo céu e da nova terra. O livro começa com cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, revelando em seguida a série de devastações derramadas sobre a terra, ou seja, juízos que virão. A marca da besta, o número 666, isso aí dá uma aula, uma discussão bem grande, enquanto qual é a marca, o que vai ser a marca. Só uma coisa nós cremos quanto Igreja do Evangelho Quadrangular, quanto linha pentecostal. Nós acreditamos que não estaremos no dia da grande tribulação. A grande tribulação será juízo para aqueles que negaram o Evangelho, para aqueles que não ouviram o Evangelho e deram as costas para esse Evangelho ou até se subverteram, ou seja, se desviaram dessa fé. Então, para nós, a grande tribulação não tem a ver com essa questão, tá certo? Claro que a gente estuda e vê a par. A decisiva batalha do Armagedon, o aprisionamento de Satanás, o reino do Senhor, o julgamento do grande trono branco, isso aí é forte, e a natureza da cidade eterna de Deus. Profecias sobre Jesus Cristo são cumpridas e uma última chamada ao seu senhorio nos assegura de que ele voltará em breve. Isso é um sinal de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é a culminação, olha só que interessante, o livro de Apocalipse e o Velho Testamento. Olha que interessante. O livro de Apocalipse é a culminação de profecias sobre os fins dos tempos, começando com o Antigo Testamento. O Velho Testamento apontava para profecias também das últimas coisas. Então, nós temos exemplo do Anticristo, exemplo de Daniel 9:27 versus Apocalipse número 13. Daniel aponta o Anticristo. Apocalipse 13 descreve o Anticristo. A Bíblia se complementando como a gente chama, na matéria chamada escatologia, o estudo das últimas coisas. E temos outras. Daniel, dos capítulos 7 a 12, também fala sobre questões das últimas coisas. Isaías, capítulos 24 a 27, também falam a respeito disso. Inclusive, bem isso. Isaías, capítulos 24 a 27, fala de escatologia. Ezequiel, capítulos 37 a 41, também vão apontar para questões dos fins dos tempos. Olha que interessante. Zacarias, capítulos do 9 ao 12, vão apontar também para os fim dos tempos. E todas essas profecias que a gente está citando do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, né? Vocês escolhem como se chama, eu sou da geração do Velho, não Antigo. Essas profecias elas vão se resumir no livro de Apocalipse. Então, tudo o que relata do fim dos tempos no Velho Testamento, João, através da pessoa de Jesus Cristo, ele destrincha no Apocalipse, resumindo. Tá certo? Então, esse é o conteúdo do livro, além do conteúdo, o que ele linka com o Velho Testamento. Então, semana que vem,
a gente vai entrar sobre a questão da volta de Jesus, tá? Vamos falar sobre a questão de conhecer os sinais que a Bíblia descreve que antecedem a vinda de Jesus, para não ser apanhado de surpresa. Então nós vamos ver muito sobre esses sinais, tá certo? Os sinais em todas as áreas, a apostila vai mostrar. Depois nós vamos continuar com a volta de Jesus, né? Entender que nós não sabemos a data em que Jesus virá, mas os sinais proféticos de sua volta estão se cumprindo. Estão se cumprindo. E aí a gente vai ver isto também em mais 2 aulas, tá certo? Então, esse é um panorama geral do livro de Apocalipse. É claro que nós sabemos que esse livro é infindável, as discussões são eternas, eternas não, né? Limitadas enquanto esta terra, e sempre haverá pontos de vista. Mas vale a pena a gente mais depois, um pouco mais à frente, estudar somente o Apocalipse, certo? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco em mais esta aula, que Deus os abençoe ricamente. Vamos orar e agradecer a Deus. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos neste momento agradecer a Ti por mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular. Que possamos assim, Senhor, crescer em graça e conhecimento, se tornando discípulos, meu Pai, discípulos que frutificam em toda boa obra e, Senhor, ganham almas para o Teu reino, pregue o Teu evangelho, saiba dominar a Tua palavra, Senhor, para que possamos ser uma igreja que avance, que conquiste, Pai, mas tudo debaixo da Tua direção, da Tua ordem e da Tua santa e bendita palavra, que é o nosso manual de vida, manual de fé, regra e conduta para nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, neste momento, nós oramos, entregamos essa aula nas Tuas santas e benditas mãos e abençoamos cada aluno e cada aluna da nossa Escola Bíblica Quadrangular. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, até a próxima aula.